Saudações a todos, espero que estejam bem de saúde e bem-estar. Eu chamo-me Samuel Paulo Muxanga Júnior, estudante do Instituto Superior de Comunicação e Imagem de Moçambique, no curso de Contabilidade e Auditoria. E nesta apresentação abordarei sobre a norma contabilística de relato financeiro 1, apresentação de demonstrações financeiras, sob a supervisão do docente Abílio Muxanga. E o trabalho está estruturado numa sequência de introdução, objetivo e âmbito, conceito das demonstrações financeiras, características das demonstrações financeiras, utilizadores das demonstrações financeiras, bases para a apresentação das demonstrações financeiras, componentes das demonstrações financeiras, nos quais teremos balanço, demonstração de resultados, demonstrações da variação do capital próprio, notas explicativas, demonstrações de fluxos de caixa, com alguns exemplos práticos em cada desses componentes das demonstrações financeiras. E antes de falarmos da norma 1, vou abordar um pouco sobre a norma sobre normas contabilísticas de relato financeiro. Elas são um conjunto de regras contabilísticas baseadas nas normas internacionais adotadas em Moçambique para estruturar a informação financeira. Visam a normalização, transparência e comparabilidade das demonstrações financeiras das empresas. Tem o objetivo de dar utilidade na tomada de decisões, harmonização contabilística, transparência e fiabilidade, uniformização de procedimentos e ter eficiência nos mercados. Então, a norma 1 é a norma que estabelece os princípios, regras e estrutura para a apresentação das demonstrações financeiras, garantindo que a informação contabilística seja clara, consistente, comparável e fiável para os diversos utilizadores. E a norma 1 tem como objetivo principal estabelecer regras para a preparação e apresentação das demonstrações financeiras, e ela aplica-se a todas as entidades que preparem as demonstrações financeiras de acordo com o sistema contabilístico, como o PGC-NIRF. E depois estará a se perguntar o que são demonstrações financeiras, né? As demonstrações financeiras são uma representação estruturada da posição financeira e do desempenho financeiro de uma entidade. E tem o seu objetivo é proporcionar a informação sobre a posição financeira, o desempenho financeiro, os fluxos de caixa de uma entidade que sejam úteis a um conjunto alargado de utilizadores quando na tomada de decisões. E como características das demonstrações financeiras temos 4. A primeira é a compreensibilidade, onde a compreensibilidade das informações, as informações devem ser apresentadas de forma clara e fácil de entender, considerando também com usuários com conhecimento básico de contabilidade. E temos a relevância, onde a informação deve ser útil para os usuários, ajudando na tomada de decisões econômicas. E temos a fiabilidade, onde os dados devem ser apresentados de forma digna e confiável, permitindo que os utilizadores tomem decisões com segurança. E por último, a comparabilidade, que permite comparar informações entre períodos diferentes e entre empresas diferentes. Temos internos e externos, mas nos utilizadores internos temos os gestores, diretores financeiros e funcionários. Estes são considerados internos porque fazem parte
da estrutura da empresa, participando diretamente na gestão e funcionamento da empresa, com acesso frequente e mais detalhado às informações contabilísticas. E quanto aos utilizadores externos, temos investidores, financiadores, fornecedores, clientes, o governo, o público em geral. E estes, por outra, consideram-se externos, utilizadores externos, porque não fazem parte da estrutura da empresa, não podendo participar diretamente na gestão da empresa. Normalmente têm acesso apenas às demonstrações financeiras publicadas. Bases para as demonstrações, para a apresentação das demonstrações financeiras, temos os componentes das demonstrações financeiras, que são relatórios que uma empresa prepara para apresentar a sua situação econômica e financeira. Temos a continuidade das operações, que significa que a empresa considera-se como continuando a operar no futuro previsível, ou seja, não há necessidade de encerrar as atividades. A empresa não dá, tipo, não é criada como uma empresa. Essa empresa vai encerrar o próximo ano, não. Ela tem uma expectativa de continuar sempre a operar. Temos base contabilística do acréscimo, que os rendimentos e gastos são reconhecidos no período em que ocorrem, independentemente de quanto recebido ou pago dinheiro. Sempre devemos reconhecer no momento em que ocorre ou no período, mesmo podendo não receber dinheiro no tal momento, for para receber depois ou etc. ou pagar depois. Nós sempre reconhecemos os gastos ou rendimentos no período corrente. E temos a materialidade. Significa que uma informação é relevante se a sua omissão ou erro pode influenciar nas decisões dos utilizadores das demonstrações financeiras. Compensações não se devem compensar ou anular ativos com passivos, rendimentos com gastos. Devem ser apresentados separadamente nas demonstrações financeiras. Tipo, não, se uma entidade nos deve 100 mil e nós também devemos a mesma entidade 60 mil, nós não podemos registrar, não podemos compensar o ativo com o passivo e ficar tipo, só colocamos uma dívida de 40, não, nós devemos registrar separadamente os 100 mil que somos devidos e os 60 mil que estamos a dever, não compensar, não podemos compensar e por 40 apenas. Frequência do relato refere-se ao intervalo de tempo em que a empresa prepara e apresenta suas demonstrações financeiras. Normalmente esse período pode ser anual, mas pode haver também relatórios intermédios. A informação comparativa: ao apresentar as contas de um ano, a empresa deve também mostrar os valores do ano anterior para permitir comparações, garantindo que as demonstrações financeiras não mostrem só uma imagem ou resultados do presente, mas também permitam que possamos ver se houve a evolução da empresa ao longo do tempo, se houve evolução ou etc. Consistência da apresentação: a empresa deve manter o mesmo formato, métodos e critérios de apresentação das demonstrações financeiras de um período para o outro, não podendo mudar a forma de apresentar as contas sem uma justificação válida. Identificação das demonstrações financeiras: significa que cada demonstração financeira deve estar devidamente identificada para não haver confusão sobre que entidade está a reportar ou que tipo de demonstração é, qual período se refere. E temos período do relato, ou período contabilístico usado
para preparar as contas da empresa, ou o tempo que as demonstrações financeiras cobrem, podendo ser anual, semestral ou trimestral. Tipo, se nós isto é o período em que as demonstrações financeiras cobrem. Se nós estamos a apresentar o período de janeiro, fevereiro, nós estamos a apresentar demonstrações financeiras do mês de janeiro, fevereiro, março, que é um trimestre, né? Então é o período, é o trimestral. As demonstrações, é o período que as demonstrações financeiras cobrem, de janeiro a março, 3 meses. Também pode ser mais, não pode ser semestral ou anual também. E componentes das demonstrações financeiras, temos o balanço, demonstração de resultados, demonstração das variações no capital próprio, demonstração dos fluxos de caixa, notas explicativas, um balanço no início do período comparativo ao mais antigo, como já havíamos visto mais atrás. Então, primeiro temos o balanço, que evidencia a situação financeira da entidade numa determinada data, que ele apresenta 3 elementos principais. Temos o ativo, podemos ter o ativo, qualquer recurso controlado por uma entidade, resultante de acontecimentos passados, do qual se espera que resulte em benefícios econômicos futuros. Temos ativos correntes e não correntes. E os ativos podem ser bens que a empresa tem, né? Viaturas, edifícios e etc. E no caso do corrente, ativo corrente, são, por exemplo, ativos que nós podemos, que há a possibilidade de se transformar em dinheiro ou de se vender em um período inferior a 12 meses, a um ano. E não corrente são os mesmos ativos e etc. que só pode se transformar em valor ou vender num período superior a um ano. E temos o passivo também, passivo corrente e passivo não corrente. Passivo representam obrigações ou dívidas de uma entidade perante terceiros, resultantes de acontecimentos passados, cuja a liquidação deverá provocar uma saída de recursos econômicos. Podem ser dívidas, pagamentos de impostos, salários e etc. E nos passivos correntes são todas as dívidas ou pagamentos de salários, tudo que deve ser feito, que é feito no período inferior a um ano, 12 meses, né? E no não corrente podem ser empréstimos bancários de longo prazo e etc. Mas superiores a um ano, que são feitos no período superior a um ano, depois do período superior a um ano. E temos também capital próprio, que representa o valor pertencente aos proprietários, sócios ou acionistas de uma empresa, né? E temos a fórmula da equação de balanço, que o ativo é igual a passivo mais capital próprio. A soma dos passivos e do capital próprio é igual ao ativo. E é assim que sempre deve ser. Tem que ser igual ao ativo. E como já havia dito atrás, que temos exemplos práticos em cada componente do componente das demonstrações financeiras. Neste caso temos um balanço, que aqui está meio dividido. Temos a outra parte a seguir, mas o balanço esta parte e a seguir fica tudo junto numa só demonstração. Então, aqui temos os ativos. Dividimos em 4 partes: ativos, notas. Na parte da descrição, notas, o ano 2000 vem 2013, que é um ano corrente, pode ser um ano corrente
e ao lado de 2012, o ano anterior. Como sempre vem, temos que colocar sempre um ano anterior para ver. E neste caso, o ano anterior, os saldos do ano anterior correspondiam a 50% dos saldos correntes, que são esses de 2013. E levamos o balanço final da empresa KD1 a 31 de dezembro de 2025, um exercício dado nosso, né? Então, tivemos ativos não correntes, tivemos 234.900 e ao lado, como já havia dito, que os saldos correspondiam a 50% dos saldos correntes, então de lá teremos 117.450. E também tivemos nos ativos correntes, tivemos inventários, saldo dos inventários, clientes e etc. Não vou muito desenvolver muito, né? Então, na parte do que somamos tudo, depois de ter colocado os saldos, o total dos ativos deu 1.932.500. 1.932.500. E aqui também nesta parte temos a parte do capital próprio e passivos, né? Nós primeiro temos as contas do capital próprio e depois passivos não correntes e correntes e total dos passivos, total do capital próprio. Primeiro tivemos lá em cima o total do capital próprio, tivemos as contas do capital próprio e o total, que foram 272 mil meticais, ok? Então, depois vamos para os passivos correntes e não correntes, que tivemos total dos passivos 1.460.500. E depois, somando o total dos passivos e o total do capital próprio, nós temos 1.932.500, que é o que dissemos lá quando estávamos a falar no balanço, quando falávamos do capital próprio, na equação de balanço, que a soma dos passivos e do capital próprio sempre é igual aos ativos. Então, como vemos aqui, o total do capital próprio e passivos é 1.932.500. É o mesmo que temos aqui no total dos ativos, como já havíamos dito. Demonstrações financeiras evidenciam a performance da entidade ao longo de um determinado período. A performance ou o desempenho da entidade, né? E ela ela apresentar receitas, prejuízos e resultados. E também no mesmo exercício da empresa KD1 a 31 de dezembro, nós temos aqui o formulário, né, da demonstração de resultados. Então, esse termo aqui não cortamos nem nada, está completo aqui, onde nós colocamos sempre os valores, né, os saldos das contas da classe 7, classe 6 e classe 7, classe 6 e classe 8. Então, e aqui todos os resultados da classe 6 estão sempre em negativos. Os saldos que estão entre parênteses são negativos, né? Que representam saídas de dinheiros, gastos ou perdas, que são da classe 6. Sim, como dizia, todos os resultados da classe 6, 7 e 8 temos aqui na demonstração de resultados da empresa KD1, onde os saldos que estão entre parênteses são os saldos negativos
E temos um também da classe 4 que é o imposto sobre rendimento, que também encontra-se em, entre parênteses, porque o saldo é negativo. Mas esse só temos quando a empresa teve lucro. Caso a empresa não tenha lucro, não teremos nenhum saldo aqui, porque não haverá estimativa de imposto, nem se pagará imposto sobre o rendimento. Então, na, 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 na- todo, nas contas da classe 7 nós temos, não estão negativos, são saldos positivos. Então nós vamos vendo de acordo com o nosso apuramento de resultados e levando os saldos para preencher aqui na classe, na demonstração de resultados da empresa. Onde depois temos o resultado líquido do período de 277 mil. Então nós já sabemos que a empresa, como é uma demonstração de resultados, né, a empresa teve um bom desempenho, como posso assim dizer. E demonstrações da variação de capital próprio. É um relatório contabilístico que mostra todas as alterações ocorridas no capital próprio de uma empresa durante um determinado período. E temos aqui o formulário da empresa, o formulário da demonstrações da variação do capital próprio da empresa KD1 a 31 de dezembro também. E neste nós colocamos apenas contas da classe 5 que temos no capital social. Nós tivemos 150 mil capital social no início do período, do N. Tivemos 150 mil, depois houve um aumento de 50 mil meticais. Então, no final do período nós teremos 200, como tivemos 150 e houve um aumento de 50 mil. No final nós teremos 200. Esse aumento pode ser dos acionistas, investidores e etc. Então, resultado líquido do período, temos 272 mil. E no final do período também, no final do período do N também tivemos, continua o mesmo, 272 mil. Só baixamos, só somamos, né? Então temos os totais aqui. Essa onde estou a apontar com o mouse é uma coluna de total, é intermediária, né? E depois temos a última cá, total do capital próprio, que são 150 mil. 150 mil meticais. Depois temos o resultado líquido do período de 272 e o aumento do capital social, como já expliquei, pode ser dos sócios, acionistas, etc. E no final do período do ano nós temos o total de capital próprio de 472 mil meticais. Então, notas explicativas são uma parte essencial das demonstrações financeiras, servindo para complementar, detalhar e esclarecer as informações. Nas notas explicativas, aqui nós não temos um exemplo prático, mas eu posso explicar, né? E tipo, todas as demonstrações financeiras, né? Vou dar um exemplo da parte do balanço. Vamos voltar para o balanço. Aqui no balanço nós temos esta parte onde vem caixa e bancos e temos um valor. Temos 681.650 meticais, né? Nós aqui vemos que é caixa e banco, mas nós sabemos quanto é que é de caixa e quanto é que é de bancos. Então, é aí que entra a nota explicativa, nos explicaria que caixa são um valor X e o valor X é de bancos. Então, quando somamos, fica esse 681.650 que vem caixa e banco. Bancos podem ser depósito a ordem, a prazo e etc. As notas explicativas servem para explicar
os resultados, os valores que temos nas demonstrações financeiras que bem mais esclarecidas e mais detalhadas, porque nós podemos ver às vezes os valores nas demonstrações financeiras e vermos com a descrição, mas não sabemos exatamente do que se trata é para isso que servem as notas explicativas que explicam tudo sobre a demonstração financeira, como o docente nos dizia, é que nem aquela senhora fofoqueira de tua zona que sabe de tudo. Então, demonstração de fluxo de caixa mostra todas as entradas e saídas de dinheiro numa empresa durante um determinado período. Ela é dividida em três atividades, nomeadamente atividades operacionais, atividades de investimento e atividades de financiamento. Então, nós temos aqui um exemplo da demonstração de fluxo de caixa, né? Então, o formulário está dividido por ser longo e não caberia tudo aqui ou não teria boa visibilidade, né? Então, nas atividades, começando pelas atividades operacionais, nós temos 3.000 que no período N que se apresenta como saldo negativo, né? Foi uma saída de dinheiro tipo para atividades operacionais, pagamento de fornecedores e podemos também ter o pagamento, recebimento de clientes que seriam um saldo positivo, pagamento ao pessoal, etc. São valores tipo que fluxo de caixa, né? Deixando bancos, etc. Ele trabalha mais com caixa, o dinheiro que entra e sai. E nas atividades operacionais nós podemos pagar clientes, podemos receber valores de clientes, podemos pagar fornecedores, podemos pagamento pessoal, então ficam nessa parte. E depois temos caixa líquida gerada pelas atividades operacionais, tipo o total, né, das atividades operacionais que continuam mesmo 3.000. E depois o fluxo de caixa das atividades de investimento, será aquisição de ativos tangíveis, pagamentos e aquisição de ativos intangíveis, aquisição de outros investimentos, recebimentos, né? Então, sempre que nós pagamos, se a empresa, a nossa empresa, né? Nós como entidade, quando pagamos, sempre que paga-se, o saldo está sempre negativo. Quando é um recebimento para a empresa, o saldo estará positivo, né? E aqui temos como uma aquisição de ativos tangíveis. Apesar de ser um ganho para nós, um ativo tangível é a aquisição de um bem, né? Um ativo. O saldo vem negativo porque a empresa teve que tirar dinheiro, 60.000, no caso 60.000 meticais. Então, a empresa, como o fluxo de caixa não trata de aquisição de ativos tangíveis, não é o foco, né? Mas sim, está lá. O foco é o fluxo de caixa. Se nós adquirimos ou vendemos, não importa sim, mas não tanto, porque a parte que mais importa é o caixa, né? A operação que foi feita aqui foi uma aquisição de um ativo tangível, apesar de ser um ganho para a empresa. O saldo vem negativo porque saiu dinheiro, teve que haver uma saída de dinheiro para como resultado da aquisição de ativo tangível. Temos também a aquisição de ativos intangíveis que houve uma saída de 15.000 meticais no caixa e somando caixa líquida usada nas atividades de investimento são 75.000 meticais. Como vou explicar, a caixa líquida usada na atividade de investimento é tipo o total do valor retirado ou que entrou, que tem a ver com atividades de investimento, que é que no caixa líquido usada nas atividades de investimento. Depois, fluxo de caixa das atividades de financiamento.
Temos empréstimos e outros financiamentos obtidos, 75.000 meticais, realização de um aumento de capital social e de outras 17.500, depois juros nos pagamentos, temos juros de 3.000 meticais e caixa líquida usada nas atividades de investimento, 89.500. Então, aqui nos empréstimos recebidos e os financiamentos, nós também sabemos que um empréstimo é um passivo. Um empréstimo feito é um passivo, né? Mas mesmo assim temos o valor positivo, porque entrou dinheiro. Apesar de nós termos emprestado, dinheiro entrou no caixa, né? Então fica positivo, porque tratamos, como já havia dito, estamos a tratar de dinheiro no caixa, não da discrição, né? Então somamos tudo e temos 89.500 meticais. E como conclusão, nós concluímos que a norma 1 estabelece os princípios fundamentais que garantem que a demonstração financeira transmitam uma imagem verdadeira e apropriada da situação financeira da empresa. E muito obrigado pela atenção dispensada.